os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. João 10, 24. Jesus poderia ter começado a responder a esta pergunta dizendo: Eu sou Messias. Mas aqui ele não usa esse nome divino, o eu sou. Jesus vai dizer que as obras já tinham revelado isso. Mas esse nome divino, eu sou, nós perguntamos aí no domingo e no dia de ontem, quantas vezes Jesus se revela com este nome? Eu sou o bom pastor, eu sou a porta. E pedimos que você pesquisasse e fizesse as citações dessas vezes que Jesus se revelou com o nome divino. Jesus, em outras vezes, ele não vai dizer nenhum complemento, ele não vai dizer eu sou o bom pastor, como ele disse no Evangelho de domingo, nesta semana do bom pastor. Jesus vai dizer simplesmente eu sou, sabereis que eu sou. No Evangelho de João, capítulo 8, 3 vezes Jesus se revela com esse nome divino. Eu sou, ego eimi, em grego, como nós dissemos no podcast. Pesquise, tome a sua Bíblia e veja essas 3 vezes que Jesus diz para os judeus, se revelando com esse nome divino, que Deus se revelou a Moisés, lá em Êxodo 3,14. Eu sou, é o nome de Deus, e Jesus se revela com essa identidade. Na pergunta de hoje aqui no Evangelho de João, os judeus estavam na dúvida se ele era o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Nos Evangelhos sinóticos, Jesus já tinha se revelado lá em Cesareia de Filipe, nos 3 Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus se revela como o Cristo e Pedro afirma isso. E também nos sinóticos, especialmente lá diante dos sumos sacerdotes, lá no Sinédrio, Jesus vai afirmar solenemente essa sua identidade divina. Eu sou o Messias, o Filho do Homem, que eu voltarei com grande poder e glória. Vocês vereis o Filho do Homem voltar com grande poder e glória. E aí, os sumos sacerdotes rasgam as vestes e dizem: não temos mais necessidade de testemunhas, nós ouvimos, isso é uma blasfêmia. Ele se faz como Deus. E aí vão levar para Pilatos para condenar Jesus. Aqui no Evangelho de hoje, Jesus diz também no final desse Evangelho: eu e o Pai somos um. A liturgia não diz, mas nos versículos seguintes, se você tomar a sua Bíblia, você vai ler que os judeus então pegaram pedras, porque viram nessa afirmação, eu e o Pai somos um, a sua identidade com Deus, com o Pai. E isso para eles era uma blasfêmia. Não foi ainda a condenação final. O Evangelho de João, em várias ocasiões, vão ter esses embates com os judeus, e não tem o julgamento, claro, mas em várias ocasiões esse julgamento é feito e eles vão condenar Jesus, antes mesmo de levarem lá para Pilatos, aqui no Evangelho de João. Mas voltemos àquela pergunta, então, que eles fizeram e que também pode nos ajudar na sua meditação no Evangelho de hoje. Até quando nos deixarás em dúvida? Você já fez alguma pergunta e que ainda tem dúvida se o Senhor quer uma coisa ou outra, você está querendo um discernimento e Deus já revelou várias vezes e você não entendeu? Aqui os judeus não entenderam e Jesus diz: as minhas obras revelam isso. Vocês ainda não compreenderam? Tome a sua Bíblia, tome o seu caderno de oração e veja as vezes em que Jesus já falou sobre esse discernimento que você fez a ele. E você vai ver que, de fato, o Senhor já revelou a resposta e às vezes a gente não quer compreender. Ou está querendo que Deus diga uma coisa quando Ele já disse isso de outra forma. Que o Senhor te dê esta graça nesse dia de hoje, de você não ter dúvidas, de perguntar ao Senhor claramente quando você tiver dúvidas, mas também de rever e ver a direção do Senhor, para onde Ele está lhe conduzindo, e aderir a esta palavra, a esta resposta de Deus,
que é a vontade de Deus para você. Que o Senhor te dê esta graça nesse dia de hoje. Deus te abençoe e até amanhã.